Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que tá ligado com a gente aqui no 98 Esportes. Bora falar desse Galo. Primeiro só dando uma passada aqui sobre o jogo treino de ontem que aconteceu na cidade do Galo. O último teste antes da reestreia do Galo no Campeonato Brasileiro, terça-feira agora, contra a equipe do Bahia na Arena MRV. Aliás, os ingressos já começam a ser vendidos amanhã, tá? E o técnico Eduardo Domingues meio que ouviu o 98 Esportes ontem, quando eu trouxe um provável Galo. O único erro que eu tive foi a escalação de Alexander. Tá vendo, velho, como eu sou? Eu ainda acredito no Alexander, ainda acredito no Scarpa. A esperança é a última que morre, mas o Alexander não foi titular. O titular foi Mamadi Cissé. O restante, o mesmo time que eu trouxe por aqui. Com Everson, Natanael, Juan Tressol, Dilianco e Renan Lodge, Maicon, Mamadi Cissé, Vitor Hugo, Bernard Coelho e Cassierra. Cassierra fez os 2 gols do time titular no primeiro tempo. Na segunda etapa, um time todo reserva e o gol do Atlético foi marcado pelo Reinier. Resultado do primeiro tempo, 2-0 para o Galo. Resultado do segundo tempo, 1-1, total no agregado, 3-1 para o Galo. O mesmo placar do jogo treino passado contra a equipe do Sub-20, que foi na Arena MRV, tá? Não tem muito o que fugir disso o técnico Eduardo Domingues, não. Vamos colocar aí uma exceção, a possível entrada de Alan Minda e Alan Franco nesse time do Atlético. Aí o Alan Franco entraria no meio, ok, no lugar ali do Cissé, provavelmente. E no ataque, o Coelho provavelmente deixaria o time para a entrada do Alan Minda. Não acredito que isso aconteça tão rapidamente. Ontem, Preciado e o Alan Minda se apresentaram. Já o Alan Franco ainda não, ficou no Equador cuidando aí de um problema de saúde da família. Espero que tudo dê certo para o Alan Franco e para a família dele, tá bom? Tem um cara que todo dia manda mensagem ali, falei, e aí, HG, que dia que o Scarpa vai sair? Agora vai ficar mais difícil, viu? Sabe por quê? Porque além da contusão, além da artroscopia e da recuperação, tem mais detalhes. Eu confirmei a informação no Atlético de que falaram de atrasos com o Scarpa. Hoje o Breno Galante levou essa informação à Band, de atrasos com o Scarpa. Né? Tinha algumas pendências com o Scarpa. Eu fui atrás de uma pessoa do clube e perguntei, o que tem de pendência com o Scarpa? Salário e direito de imagem? Essa pessoa me disse, não, isso aí não tem atraso com ninguém. Eu falei, então o que é? E essa pessoa me disse, luvas e comissões de empresário. São as pendências confirmadas dentro do Atlético de que há atrasos de luvas ao Scarpa e também comissão de agente. Então a informação foi confirmada no clube. E eu estou passando para vocês aqui agora. Porque daqui a pouco aparece alguém e vai dizer, não é bem assim e tal, mas é assim, eu confirmei aqui. Então há pendências com o Scarpa. Então, além da artroscopia, da preparação, vai ter que passar. Eu acho que isso significa uma longa estada do Scarpa ainda no Atlético. Pelo menos eu entendo dessa forma. Se o clube de fato pensasse em desfazer do atleta pós-recuperação da artroscopia, isso estaria, digamos, de uma forma resolvida, né? É por isso que a gente, por essas e por outras, né, a gente entende. O Scarpa não estava jogando bem, é verdade. Depois houve até um questionamento. Será que essa questão das dores não estava atrapalhando o Scarpa? Enfim, isso tudo fica no aspecto da hipótese, né? Mas fato é que, para mim, um jogador que está nessa situação, o Atlético precisa de monitorar para que essa situação do Scarpa não se estenda a outros atletas dentro do elenco. A gente tem ainda na mente, eu tenho aquela situação complicada que o clube viveu no ano passado, das notificações, mas imagino que o Pedro Daniel seja atento a isso, né? Ele que é um homem não diretamente ele não é do setor financeiro, mas ele é de um setor que controla os outros setores, né? Eu acho que isso significa, não sei para vocês, mas do Scarpa permanecendo no Atlético, dificilmente ele aceitaria sair daqui por um contrato que não é interessante. O contrato dele no Atlético é bem interessante. Acho que é um jogador que vai fazer a recuperação e sem a menor perspectiva de saída nessa janela, pelo menos é o meu entendimento. Ô Luiz, isso é preocupante, porque é o seguinte, você tem o débito, você tem a dívida com o jogador,
Isso está sendo discutido entre as partes. Enquanto você tem uma questão de artroscopia e a recuperação, você não pode mexer no atleta. Uhum. Enquanto você tem dívida com o atleta, a não ser que você diga, não, você pode sair, que não vão botar isso tudo no acerto e te pagar. Ou seja, eu não sei se tudo isso indica a permanência, mas tudo isso indica a não saída por agora. O HG, assim, é preocupante só, cara, o Atlético nesse momento ainda com algumas pendências com os jogadores do seu elenco, né? É uma notícia realmente ruim, cara, isso é ruim. Porque, desculpa, falar que, não, tá com salários e direitos de imagem estão em dia, isso não é notícia, tá, gente? Isso aí obrigação. É obrigação de qualquer clube, de qualquer empresa com seus funcionários, estar em dia com seus funcionários, com todos os funcionários, né? O jogador é funcionário do clube. Então, isso é uma notícia ruim. Agora sim, HG, que a gente sabe, né? Você tinha dado essa informação que o Atlético tinha um interesse, né? Mas não é porque você tem um interesse que você vai conseguir. O Atlético, tudo indica que não vai conseguir. Na verdade, não é o Scarpa não, tá? São todos os jogadores que o Atlético tinha um interesse que saísse. Tô com você nessa. Que vão... Cara, eu acho que eles vão continuar. Vai ter Igor Gomes até o final do ano, até finalizar o contrato. Vai ter Dudu pelo menos até o final do ano. Lembrando que o Dudu tem contrato até o final do ano que vem. Vai ter Scarpa por aí também. Então, assim... Reinier, cara... Tomás Pérez. Não, esse vai continuar até o final do contrato também, né? Que até o final do ano Mas vai ser devolvido. Mas até a virada ele tá... Até porque, né, não chegou ninguém, né? O HG que tocou outro dia nesse ponto. Cara, até numericamente. Se você não trouxe ninguém, você não pode fazer de todos. Vai faltar jogador, mano. Não contratou ninguém. Então, é porque o que foi falado, né, Lucão, pelo próprio Pedro Daniel aqui, é que pra ter chegadas, deveriam ter saídas, né? Então o que a gente imaginava... se não sai... Exatamente. Então, assim, cara, o torcedor do Atlético, se continuar nessa, e eu vou até levar em consideração, tá, o que o Pedro Daniel falou na sexta-feira na Cidade do Galo, de que o clube ainda deve fazer algumas movimentações, sim, nessa janela. Assim, já tá atrasado, né, cara? Esse que é o problema. O Atlético tá atrasado. E esse papinho de que, não, mas outros clubes também não fizeram grandes movimentações, amigo, aquele maior ensinamento, acho que de qualquer mãe, você não é todo mundo, sabe? Ou então aquele mais chulo, né? De cada cachorro. Que lamba a sua própria, né? Então, e cada time tem sua situação, cara. Cada time tem a sua própria situação. A do Atlético, e aí, porque estamos falando do Atlético aqui, cara, é um time que tem lacunas, não é no elenco não, tá? O Atlético tem lacunas no seu time titular. O Atlético tem lacunas no seu time titular. E, desculpa, o papo de que é um Atlético que vai brigar por vaga, que precisa estar na Libertadores no ano que vem, na minha visão, com esse elenco atual, vai ter dificuldades. A pergunta que me veio agora é, desde quando está essa dívida? É isso daí, desde quando? Será que é compatível com essa queda de rendimento dele? Existem mais luvas? Não seria E outra coisa, você sabe o que é o mais grave? Existem mais luvas em aberto? Porque o que o Rui tá falando, chegou metade de 24, né, Luiz? O Scarpa. No início. Início. A gente tá falando de uma dívida... Ele faz o gol da título mineiro. A gente tá falando, é verdade, a gente tá falando de uma dívida, então, que já tá indo para 2 anos e meio. E que o Rui tá falando, é muito importante a fala do Rui, esse valor geralmente... ele já deveria ter sido quitado. Às vezes, se fossem 6 meses... Essa que é a fala importante. É isso. Que a única luva que eu já recebi... É de goleiro. Luva de plástico, tá? E de goleiro, às vezes, que eu já me aventurei. Ô, Paulo, e essa parte psicológica do jogador é tão ruim. Por exemplo, os jogadores que notificaram o Atlético foi o Rony, que já foi embora. De que clubes esses jogadores vieram? Do Palmeiras. Do Palmeiras, que é hiper, mega, né? Organizado. No Palmeiras, é aquela história que a gente brinca no vestiário. Se você cuspir a água pro alto, aparece um monte de gente com secador antes da água cair no chão. Não tem nada. E é uma verdade isso aí. Eu falei que não tinha jogo treino hoje, mas teve ontem, né? 3-1 pro Atlético. Um resultado que, na verdade, entregou um outro ponto, né, Henrique Faria? A lesão de Léo Duarte, né? Complicado, né? E triste, né, Cabida? Assim, óbvio que ninguém conta com a lesão. Chama a atenção ele ter chegado, nem sequer jogado e já se lesionado. Mas se o Atlético aprovou nos exames médicos e se machucou agora, provavelmente foi um acidente. Foi o que acontece, cara. O jogador tá sujeito a se lesionar. Agora, o Atlético, como sempre, não divulga o tempo que vai ficar afastado, a gravidade da lesão. Só fala que foi uma lesão muscular na coxa, então vamos aguardar. E um jogo treino que é importante para dar o ritmo pro time voltar
a ter um ritmo de competição. É interessante, bacana o Casserra fazer 2 gols. O camisa 9, por mais que ele, nesse esquema do Barba, seja importante para fazer o pivô, para segurar essa bola, para fazer uma pressão, coisa que o Casserra faz bem, tem que fazer gol. É importante fazer gol, então é interessante. Ontem a gente falava sobre Alexander e Cissé, que teria essa disputa já que o Alan Franco não está disponível. O Cissé foi escolhido e é um moleque que eu acho que tem potencial e tem futebol para, com o tempo, se tornar titular do Atlético também. Vamos aguardar. O Everson pegando mais um pênalti, né? Mais um pênalti do Everson nesses jogos treinos. E sobre o Minda na vaga do Coelho, o Iguinho trouxe ali, imagino que isso aconteça só se o Barba abandonar esse esquema dele com 3 zagueiros, Cabidão. Não vejo o Minda como um ala pela direita, coisa que o Coelho faz, e com muita força, com muita intensidade. O Minda, na minha visão, briga por posição com Vitor Hugo e Bernard para ser os meias ali atrás do Casserra no ataque. Não vejo o Minda como um ala, não acho que ele tem físico para isso, nem força, intensidade, competitividade durante os 90 minutos, e acho que ele se dá melhor jogando mais próximo do gol. Eu não vejo o Minda disputando vaga com o Coelho. O Minda é um cara que ainda busca seu espaço, né, Miranda? Obviamente, a gente sabia que ele tentaria, ou o esforço seria para ele jogar na posição dele, né, mais ofensivo pelo lado do campo, mas a verdade é que ele ainda tá ali tentando se encontrar dentro do clube, né? Se nós pegarmos aí, dividimos o primeiro semestre, né, em trimestres, os primeiros 3 meses, espaço praticamente nenhum. Sumido, cobrávamos aqui tanto a presença dele quanto do Casserra, as contratações que foram investidos bons valores, então 0. No segundo trimestre, já mais próximo agora da Copa do Mundo, o Minda apareceu titular várias vezes. Então, comparado ao início, cara, uma ótima evolução, mas ainda não é um jogador que tem cadeira cativa. Ele já mostrou que pode entregar, que tem o seu valor, mas ainda não é um titular absoluto. Ainda mais, e concordo com o Henrique, disputando posição com o Vitor Hugo, pela essa meia-direita, ponta-direita, que o Vitor Hugo é um dos melhores jogadores do primeiro semestre, fica complicado. Com o Bernard evoluiu e é um cara que parece muito querido pelo Barba. E na ala não dá para ele jogar, ele não tem um comprometimento defensivo, a força física que o Coelho não tem. Então, é um cara hoje importante, mas não é o titular. Chama atenção a presença do Cissé. O CJ bateu nessa tecla ontem. O Cissé não pode ser o titular, nós nem cogitávamos o Cissé. E o CJ comentou, o Cissé não pode ser? O cara que tem caído aí nas graças do treinador também. Tem tido oportunidades, está à frente do Alexander, está à frente do Tomás Pérez, não sabemos se está à frente do Alan Franco, porque o Alan Franco não treinou, mas não me assustaria ele ser titular ao lado do Maicon, o Alan Franco ser preterido, porque o Alan Franco não foi titular todos os últimos jogos, pontualmente ele foi titular, no Brasileiro ele jogava, na Sul-Americana ele não jogou nos últimos 4, 5 jogos, então pode ser que ele apareça e surpreenda alguns, mas a mim não surpreenderia. Mas vocês acham, né, primeiro você, Rafa, você acha normal a gente está tendo esse tanto de discussão sobre titularidade no Atlético, tendo em vista que o trabalho do Barba começou lá na semifinal do Campeonato Mineiro, no dia 1º de março, hoje o famoso dia 16 de julho, eu acho que a gente está tendo muita discussão e eu vejo o time do Atlético assim, um pouco perdido em relação a essa escalação. Então você acha esquisito tanto tempo para a gente não ter uma noção de quem são os titulares? Concordo. Claro. Por quê? Porque os resultados não vieram da forma como se esperava e você não tem... você começou a moldar o time para jogar de uma forma nas últimas 5, 6 partidas, que foi esse falsos 3 zagueiros com Natanael, com o Casserra mais como referência, com 2 meias sendo Minda e Bernard, ou sendo Vitor Hugo e Bernard. O Atlético começou a se moldar para esse estilo de jogo. Você tem uma base titular de 6 jogadores, talvez hoje que a gente pode falar, e aí o desempenho do primeiro semestre de uma forma geral que faz a gente pensar isso, cara. Assim, poucos jogadores conseguiram garantir a sua titularidade. Porque hoje a gente tem quem titular evidente no Atlético? Assim, a gente tem o Everson. Absoluto são uns 4 ou 5, né? O Everson, Juan, Lodge. O Maicon se tornou um titular pro Barba. O Maicon se tornou? Eu acho que tornou. Ele elogia ele tanto em coletivas, vamos falar por nós. Quem não, seriam titulares absolutos? Esses 3? Everson, Juan, Lodge, Bernard e o Casserra, porque não tem outro camisa 9.
eu não sei assim. Mas aí só talvez por falta de opção, mas o porque o Cassiano- Cassiano tem feito partidas ok. Sim, mas não tem quem se Tem, colocar tem no lugar. disputado bem, né? Tem evoluído. Você acha que o Carlos Soares tá pronto pra ser o titular? Pela ausência de opções, aí tudo bem, mas assim, garantido. Se chegasse quase com todos os jogadores, pra mim titular seriam uns 4, que seria o Juan, o Everson, o Vitor Hugo também. e o Renan Lodge. Eu acho... Bernard, você não acha que é titular? Garantido Cara, eu aí? acho que mas eu quero esperar o Bernard dar uma sequência melhor pra eu falar assim, cara, independentemente de quem chegar, o Bernard hoje é o dono da A camisa. partir de semana que vem... Eu acho que a ele gente- evoluiu bem e hoje é o titular mesmo. No duelo diante do Bahia na Arena MRV, inclusive com transmissão, obviamente, aqui da 98, tanto aqui na 98 Estaremos nessa. e também na 98 News, eu acho uma grande loucura, tá? Mas vamos esperar, vamos ver se o Barba Domingues aproveitou bem esse período intertemporada para finalmente sacramentar um time. Mas Isso mostra, Cabida. Oi. Só um ponto. Isso mostra algo que a gente vem falando. Como o elenco do Atlético é nivelado, mas é nivelado por baixo. Porque você não consegue olhar pro elenco e falar assim, beleza, esse cara aqui é titular absoluto. Gente, mas a gente bate toda vez na tecla que tem selecionáveis atleticanos na Copa do Mundo. Aí é uma ilusão, né? É uma enfim. ilusão.